A paz do Senhor, glória a Deus, estamos aqui mais uma manhã, dando continuidade à nossa jornada, mães que oram pelos seus filhos, estamos aqui aprendendo a orar de forma estratégica pela vida dos nossos filhos, a alcançar, toda a sua vida, orar por toda a sua vida na sua completude, podemos dizer assim. As nossas orações irão alcançar todas as áreas da vida dos nossos filhos. E nós estamos aqui no 4º dia, aprendendo a orar por eles. Nesse 4º dia, nós iremos falar sobre orar pela saúde física e emocional dos nossos filhos. Nós temos dito aqui nesses dias que a oração, ela é acompanhada de uma ação. Eu preparei aqui 2 versículos para trazer uma explicação acerca da oração pela saúde física e emocional dos nossos filhos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, Tempo de doença nós estamos vivendo. Quem não está doente fisicamente, está doente emocionalmente. Crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Deixa eu aqui que meu som parou aqui, gente. Acho que foi minha internet. Síndrome do pânico. Então, nada mais certo do que nós entendermos a importância de nós orarmos pela saúde física e emocional dos nossos filhos, Tem um versículo, terceira carta de João, terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai a sua alma. João, ele está dizendo a Gaio acerca da sua oração. João está dizendo para Gaio: a minha oração pela sua vida é que você tenha saúde, tenha boa saúde, tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Veja que a saúde física é uma continuidade da saúde emocional. E é por isso que hoje nós estamos orando, aprendendo a orar tanto pela saúde física quanto pela emocional. João está dizendo que você tenha boa saúde, como vai bem a sua alma. Porque se a nossa alma vai bem, a nossa saúde física também vai bem. Se dentro está bem, por fora também está legal, está ótimo. Então nós precisamos aprender a orar e dizer: Senhor, dê saúde aos nossos filhos. Saúde emocional, saúde física. Cuida da sua alma, cuida das suas emoções. Deixa eu tirar esse som aqui, gente. Minha família é um presente. Cuida da sua alma, cuida das suas emoções. Porque temos visto, Eu sei que nós estamos aqui falando para mães de todos os filhos, independente da idade, mas eu quero aqui hoje dar uma frisadinha na criança e no adolescente, e nós temos visto muitas crianças e adolescentes com depressão, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, Então nós temos que orar dessa área para que o Senhor dê saúde emocional, para que os nossos filhos estejam bem psicologicamente, emocionalmente, para que nossos filhos estejam bem por dentro, e para que o Senhor também nos alerte a respeito de se eles não estão bem. Se eles não estão bem, nós iremos orar a Deus para que o Senhor me desperte, para que eu tenha sensibilidade para perceber que os meus filhos estão passando por uma crise emocional, que os meus filhos não estão bem psicologicamente, porque a verdade é que há filhos que estão doentes no quarto e os pais estão na sala e os pais não conseguem perceber que seus filhos estão doentes mentalmente, psicologicamente, espiritualmente. Então nós vamos orar para que o Senhor dê a eles saúde emocional, mas que o Senhor também nos desperte caso eles já estejam doentes, para que possamos estar alerta, para que possamos estar perceptível ao que está acontecendo com nossos filhos dentro da nossa casa.
Nós precisamos estar atentas, precisamos perceber. Então nós vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê essa sensibilidade. A palavra de Deus diz que de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. De tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então nós vamos orar dentro dessa linha, Senhor, que o meu filho tenha o coração guardado. Aí a gente ainda vai para Efésios 6, que fala da armadura de Deus, né? Então nós vamos orar para que os nossos filhos estejam revestidos com a armadura de Deus. E quando a gente fala de saúde emocional, estamos falando da couraça da justiça. É a couraça da justiça que protege das setas, né? Lançadas nas emoções. A couraça da justiça, ó, protege essa região aqui, onde está o coração. Então nós vamos orar para que os nossos filhos sejam revestidos da couraça da justiça, para que as suas emoções estejam guardadas, para que toda seta maligna não alcance o coração, nem a mente dos nossos filhos. Então eles serão revestidos com o capacete da salvação. Querido, precisamos entender o seguinte, mães que estão aqui nessa jornada juntamente conosco, aprendendo a orar pelos filhos, precisamos entender o seguinte, precisamos ter conhecimento da palavra. Para nós orarmos pelos nossos filhos, precisamos conhecer a palavra de Deus, para que possamos orar a palavra na vida dos nossos filhos. Satanás, ele não está brincando, ele quer destruir os nossos filhos. Ele quer destruir a nossa família e tem usado a doença para isso. A gente sabe que uma família ela fica desestabilizada quando a enfermidade chega. A gente sabe disso. Talvez você já tenha passado por essa situação. Eu vivi uma situação há alguns anos atrás, quando meu filho ele vivia internado por um problema respiratório. Foram 7 internações, uma UTI. E fora as internações ele teve 37 pneumonias. E isso desestabilizou minha família, porque eu estava sempre preocupada. A gente nunca sabia quando que ele ia ser internado de novo. Também não sabia quanto tempo nós iríamos passar no hospital. Isso mexia com a nossa mente, mexia com a estrutura, com o andamento da nossa casa. Então nós precisamos orar, interceder pela saúde dos nossos filhos. Tanto a saúde física quanto a saúde emocional. Agora vamos lá. Se toda a oração é acompanhada de uma ação, eu preciso orar, mas eu também preciso agir. Eu, como mãe, preciso cuidar da saúde emocional dos meus filhos. Satanás tem usado muitas estratégias, e a maioria delas em redes sociais e televisão, para atingir, para setar os nossos filhos, a mente e o coração dos nossos filhos. Então, o que seus filhos estão assistindo? O que seus filhos estão vendo? O que está diante dos olhos dos seus filhos? Com quem seus filhos têm se relacionado? Tudo isso você precisa estar atenta. Você precisa acompanhar. Você precisa ver. Porque da onde estão vindo essas setas que têm alcançado a saúde dos seus filhos? Que têm feito com que seus filhos fiquem adoentados? Eu estou aqui focando um pouco na saúde emocional, porque o número de adolescentes e crianças com crises de ansiedade, síndrome do pânico e depressão é muito grande. Então nós temos que orar, mas também temos que agir. Você precisa estar atenta. O que seu filho está vendo? O que está diante dos olhos dos seus filhos? Quem são seus amigos? Com quem eles têm se relacionado? Onde eles têm buscado referências? Quais são os tipos de jogos que eles têm em casa, né? Que eles ficam diante da televisão? Lembra que a nossa oração ela é acompanhada da nossa ação. Nós precisamos dar uma estrutura emocional também para os nossos filhos, e é por isso que a nossa oração é acompanhada de: Senhor, dê saúde e me dê sensibilidade. Dê saúde e me desperta para aquilo que está acontecendo dentro da minha casa. Dê saúde para o meu filho, mas me mostra caso ele já esteja doente. Dê saúde e me mostra aonde está a brecha que tem dado legalidade para Satanás atuar nessa área emocional.
eu costumo contar muitos testemunhos acerca do que eu mesma vivo, né? E certa vez eu passei por uma situação espiritual, né, dentro da minha casa, e o Senhor, ele me despertou para aquilo que estava acontecendo. O Senhor me despertou para aquilo que estava abrindo, dando legalidade para Satanás atuar nas nossas emoções dentro da minha casa. Tinha estreado uma série na Netflix. O nome dessa série era Lúcifer, né? Eu acho que já tem até outras temporadas. É Lúcifer. E os adolescentes lá da igreja e outras pessoas estavam comentando, falando que a série era muito interessante e tal. E eu falei assim, bem, eu sou crente, eu sei que o diabo não é bonito, né? Eu sei que é tudo uma ficção, então eu vou assistir. Tá todo mundo falando que a série é boa, eu vou assistir. E eu fui assistir o primeiro capítulo, né? O segundo episódio, terceiro episódio. E enquanto eu assistia esses episódios, o que eu fazia? Eu não assistia enquanto os meus filhos estavam acordados. Eu esperava eles dormir, colocava eles no quarto, e quando eles estavam dormindo, eu colocava na série para poder assistir. E achando ali a série interessante, falando, nossa, como é que as pessoas caem nisso? Até parece que o diabo é assim, é assado. Eu conheço a Bíblia e isso não vai me trazer dano algum, porque eu conheço a palavra e sei exatamente como o diabo age, aquela coisa toda, né? Da senhora sabichona, porque tem hora que a gente se acha que sabe demais. E começaram a acontecer coisas dentro da minha casa. Coisas de âmbito espiritual. Dava para perceber que era uma ação espiritual, dava para perceber que era uma ação maligna. E começaram a acontecer dentro da minha casa. E aí eu orei ao Senhor e falei, Senhor, o que está acontecendo? Aonde está a brecha? Onde eu estou dando legalidade? Onde é que está? Onde que a porta foi aberta? E o Senhor me mostrou o que eu estava fazendo. Eu estava dando legalidade quando eu estava assistindo aquela série de Lúcifer. Você pode até dizer assim, não tem nada disso, isso é palhaçada, isso é religiosidade, isso é fanatismo. Mas entenda, certa vez eu ouvi uma missionária dizer o seguinte, e eu guardei isso pro meu coração. Ela disse assim pra mim, você acredita que quando você está assistindo o culto na televisão, a bênção que aquele pastor está liberando, ela chega na sua vida? Você acredita que aquela oração que o pastor está fazendo pela televisão, ela surte um efeito naqueles que creem? Você acredita que se você lá, o pastor fala lá, coloca um copo de água em cima aí do seu móvel, ora com a gente e depois você beba água, você acredita nisso? Você acredita, você não acredita? Você assiste culto pelo YouTube, não assiste? E você acredita naquela palavra, você recebe aquela palavra e crê que ela tem poder para fazer efeito dentro da sua casa. Então por que você não acredita que vendo uma série, ela não tem efeito dentro da sua casa? É mais ou menos assim, eu acredito naquilo que eu quero acreditar? Vai fazer influência aquilo que eu quero que faça influência? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A tela da televisão, eu aprendi isso e eu tô repassando aqui pra vocês. A televisão, ela é uma janela. É uma janela que eu abro. É uma janela que eu abro. E se eu abro aquela janela, eu estou dando legalidade pra entrar na minha casa. Seja lá o que estiver passando na tela daquela televisão, eu estou dando legalidade para aquilo entrar na minha casa. E no momento que eu comecei a assistir aquela série de Lúcifer, eu estava dando legalidade para Satanás atuar na minha casa. E olha, Jesus falou comigo, Deus falou comigo. Eu gosto muito das experiências que Deus, ele fala comigo. É claro que Deus usa profeta para falar comigo. E eu não estou ignorando isto, mas eu gosto mesmo é quando Deus fala comigo. E eu não tenho dúvida que foi ele que falou. Deus falou o seguinte para mim: se você acha que só porque os seus filhos não estão assistindo, só porque você está esperando eles dormirem, que Satanás não vai atuar, você está muito enganada. No momento que você dá legalidade, você está dando legalidade para ele atuar em todas as áreas. Não é porque seus filhos não estão assistindo que eles não serão afetados por aquilo que você está dando legalidade. E isso é muito sério. E é por isso que hoje, que estamos falando de saúde emocional e saúde física dos nossos filhos, eu te pergunto, qual a legalidade que você está dando dentro da sua casa?
Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai te incomodar nesses dias, apontando para você aonde é que você está dando legalidade para Satanás atuar na vida emocional dos seus filhos. Eu tenho certeza que Deus, ele vai lhe mostrar, o Espírito Santo vai te revelar e vai dizer: olha, é aqui que você está dando legalidade, da mesma forma que o Senhor disse para mim. É aqui que você está dando legalidade, para você fechar essa brecha e Satanás não ter mais a liberdade para atuar dentro da sua casa, na vida emocional dos seus filhos. Então Deus vai te mostrar se é num jogo, Deus vai te mostrar se é num programa de televisão, Deus vai te mostrar se é uma amizade, se é um relacionamento. Eu lembro quando o Senhor, ele me fez afastar minha filha tinha 7 anos na época, 6 anos na época, eu não me lembro bem, de uma criança. Mas Ticiane era uma criança, sim, era uma criança, mas ainda assim estava afetando o lado emocional e espiritual da minha filha. Então Deus, ele vai te dar sensibilidade. Ele vai te mostrar, você vai orar e vai dizer: Senhor, eu oro para que meu filho tenha saúde, e que tudo vá bem, e que a alma dele vá bem, e que o espírito dele vá bem. Eu oro para que a enfermidade não alcance. Eu oro, Senhor, para que ele te obedeça, porque obediência também traz saúde. Eu quero aqui ler um versículo com vocês, onde diz que a obediência também traz saúde. Olha só o que está dizendo lá em Provérbios 3, 7, 8. Diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Olha isso, tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo, saúde física, e vigor aos ossos. Olha que coisa profunda. E é por isso que você precisa conhecer a palavra. Obediência traz saúde ao corpo e vigor aos ossos. Coisa maravilhosa. Glória a Deus por essa palavra. Hoje eu tô assim, pra cima, animada. São 8h40 da manhã, mas eu tô pra cima. Por quê, querido? Saúde ao corpo e vigor aos ossos. Ore para que seu filho tema ao Senhor. Senhor, que meu filho seja temente a Ti, que ele seja obediente à Sua palavra, para que ele tenha saúde no corpo e vigor aos ossos. Olha aqui que Êxodo 15, 26 fala também de obediência, de saúde atrelada à obediência. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim, ó, lá no Êxodo 15, 26... se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e se derem ouvido aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Saúde atrelada à obediência. Então a sua oração pelos seus filhos será: Senhor, que meus filhos sejam obedientes aos teus mandamentos, que meus filhos sejam obedientes aos teus decretos, que meus filhos deem atenção à sua palavra, para que eles possam ter saúde no corpo, para que eles possam ter vigor nos ossos, e para que nenhuma doença que está no Egito, e o Egito tipifica o mundo, que nenhuma doença que está no Egito alcance os meus filhos. Aleluia! Aleluia! E nós encerramos aqui o nosso 4º dia dessa jornada Mães que Oram pelos Seus Filhos. Minha querida, não deixa aí de orar, de anotar no seu diário de oração. Ó, no seu diarinho de oração, não deixe de anotar. E coloque lá no seu diário de oração: Senhor, me revela onde eu estou dando legalidade. E quando o Senhor lhe revelar onde você está dando legalidade, anote no seu diário. Bota lá: o Senhor me revelou que é aqui, nessa área, que eu estou dando legalidade para que as setas de Satanás entrem na mente do meu filho, para que as setas de Satanás entrem no coração do meu filho. O Senhor te abençoe nesse dia. Compartilhe essa live com as suas amigas, com as suas irmãs em Cristo, com aquelas que ainda não são irmãs em Cristo, mas que também precisam aprender a orar pelos seus filhos. Amém? Essa aqui é rapidinha, essa da manhã é rapidinha. Glória a Deus pela tua família, pela tua vida, pela tua família, pelos teus filhos. Amanhã nós nos vemos aqui às 8 horas da manhã. Beijo no seu coração.